Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais um podcast da OAB Caxias. Hoje vamos falar sobre cyberbullying e educação digital. Eu me chamo Mônica Lopes Iscariote, sou vice-coordenadora da Comissão de Direito Digital e Proteção de Dados. Ao meu lado, tenho a doutora Marina Graziotin, também participante da comissão. Desde já, eu gostaria de agradecer o patrocínio da R Mastersul, assessoria documental. E hoje nós temos como convidadas, nossas ilustres convidadas, para a gente poder bater esse papo, falar sobre esse tema tão importante, a Ângela Mazzotti Mestriner, especialista em psicologia clínica e psicanalista. Obrigada, Ângela, desde já pela tua presença. E a Nicole Vignocchi, professora de educação física e assessora pedagógica na Secretaria Municipal da Educação na SMED e na CIPAV. Muito bem-vindas. E antes da gente poder começar a falar desse tema que ele, enfim, né, hoje a gente tem falado muito disso, é um tema muito recorrente, a gente gostaria até de, né, para quem está nos vendo e também aqui nesse bate-papo que a gente está fazendo, comentar o motivo pelo qual, dentre tantos temas que a Comissão de Direito Digital poderia ter escolhido, já que é uma escolha nossa, né, o tema que a gente vem aqui abordar, o porquê que a gente escolheu o cyberbullying e a educação digital. Então, agora em janeiro deste ano, nós tivemos a lei que tipificou como crime o bullying e o cyberbullying. É uma palavrinha mais que tem no termo, mas faz uma diferença muito grande na prática. O bullying, ele é uma perseguição sistemática da vítima com implicações, discriminação, humilhação. Essa perseguição ela pode ser de maneira individual ou em grupo. Geralmente ela é imotivada e tem que ser uma violência recorrente, não é um fato isolado. O cyberbullying, o nome já é autoexplicativo, é no ambiente cibernético, no ambiente virtual. Então, tiveram alguns fatores nos últimos anos que implicaram para a existência dessa lei. Eu vou citar uns aqui, porque eu acredito que vai em frente com o motivo das nossas convidadas que estão aqui presentes conosco. Nos últimos anos teve um aumento, infelizmente, exponencial do suicídio infanto-juvenil, dos diagnósticos de transtorno de ansiedade, depressão, alguns transtornos alimentares também, e quando foram investigados, eram decorrentes do bullying, do cyberbullying. Também tivemos ataques a escolas, onde foram as vítimas do bullying que elaboraram esses ataques, e também, infelizmente, um fato que foi social no nosso universo foi a pandemia do Covid-19, onde obrigou todo mundo a migrar para o ambiente virtual. Então, quem já sofria do bullying na escola físico passou a sofrer no ambiente virtual. Nós sabemos, né, que muitas gerações, não é a primeira vez que o bullying ele ocorre, nossos pais, avós, só que agora, com a rede social, fica a questão da permanência. Então, nós vamos trabalhar aqui esses aspectos. Inclusive, hoje em dia, o Estatuto da Criança e do Adolescente já estabilizou que é crime hediondo o bullying e o cyberbullying. O motivo também principal de nós trazermos esse tema aqui no episódio de hoje é o projeto que a OAB fez esse ano, chamado OAB Vai à Escola. Isso mesmo. Esse projeto, né, juntamente com a Secretaria da Educação, nós, por meio, né, de outras comissões, mas a Comissão de Direito Digital, estamos indo nas escolas com foco nos adolescentes, falando um pouquinho do bullying, do cyberbullying, as medidas de prevenção, enfim, né, porque é muito complexo falar desse tema. Quando a gente está ali, eu, inclusive, fiz algumas apresentações e chegar lá e falar para um monte de adolescente, muitas vezes, que está sofrendo o bullying, é muito difícil. E eu confesso para vocês que foi uma das palestras, né, mais difíceis que eu já fiz, porque eu senti nos olhos de muitos dos que estavam sofrendo um pedido de socorro. E mesmo das professoras, né, depois a Nicole vai poder falar um pouquinho, e também você, né, Ângela, na qualidade, enfim, de quem está ali acolhendo
muitas vezes, o quanto é complicado, sem estar na pele, poder, né, falar. Então, é um projeto que a gente tem até muita alegria de estar ali ajudando naquilo que a gente consegue. Mais adiante, a gente vai falar um pouquinho como que também nós, como instituição, podemos auxiliar, podemos, né, dar aquele apoio jurídico, mas o quanto é um tema que precisa ser falado, um tema que precisa ser, sob todos os aspectos, olhado, seja a escola, seja os pais, sejam os professores, os alunos e a família de um modo geral. Porque, né, um ponto que é bem importante, e aí a gente poderia começar o nosso bate-papo efetivamente, né, porque elas são nossas convidadas, Sim. né, o que é muito importante que a gente vê que acontece muito é, né, Marina, Ângela e Nicole, falem pra gente, a gente escuta muito. No passado, a gente sofria. Os pais falam muito, mas eu sofri bullying e não aconteceu nada comigo. A gente escuta muito essa desculpa, digamos assim. O que vocês podem dizer, Ângela? Diz pra gente qual que é essa resposta a isso. O que mudou hoje em dia? Ok. Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer o convite, né, da coordenadora da comissão, da Cíntia Miele, por estar aqui hoje. É um prazer estar aqui dividindo esse espaço com vocês. E acho que é uma fala muito recorrente mesmo, né? Assim, que todo mundo já sofreu bullying, isso acontece. Talvez a gente tenha que dar um passo para trás e pensar o que faz com que o bullying aconteça, né? Que tem a ver com a dificuldade, que é uma dificuldade humana, de lidar com o que é diferente de mim. Então, ali é onde as coisas começam e onde eu começo a hostilizar o que é diferente de mim. Porém, não quer dizer que o fato dos pais terem sofrido não vai repercutir nesses adolescentes, nessas crianças. Pelo contrário, isso torna essas crianças mais fracas, né? Ao contrário do que se pensa, vai ficar mais forte, vai aprender a lidar com a vida, vai ser mais resiliente. Não, a gente vai estar fragilizando essa criança, esse adolescente, e muitas vezes tornando ele o autor de um bullying, onde ele vai estar replicando a violência que ele sofreu, que ele vai estar agindo com os outros à medida que ele for crescendo, né? Ele vai estar colocando para fora o que antes ele recebia passivamente. Não sei, Nicole, se bate com a tua observação de escola, assim, com a vivência. Sim. Bom, primeiro agradecer também o convite, gurias, e corroboro totalmente com o que tu traz, Ângela. Bom, a gente trabalha na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Violência Escolar, né? Dentro da Secretaria Municipal de Educação, no setor pedagógico. Então, a gente tenta medidas pedagógicas, né? Ações pedagógicas, intervenções que venham a atenuar minimamente, né? E auxiliar as escolas a lidar com o bullying. O bullying não é um assunto novo, né, gente? O cyberbullying é mais novo, né? E o que a gente percebe, e que a Ângela trouxe, é que sim, esses estudantes eles estão em sofrimento. Muitos dos que sofrem bullying reproduzem, né? E muitas vezes sofrem até em casa o bullying, sem que as famílias se deem conta, né, de que estão fazendo. E esses estudantes depois vão apresentar quadros depressivos, situações em que eles não acreditam no potencial que eles têm, né? E a gente toma as medidas e os cuidados para que a escola não seja um reforçador disso. Não, mas é que tu é ruim mesmo. Não, mas é que tu tá cometendo bullying, tu é o agressor. Sim, mas esse agressor geralmente também está sendo agredido de alguma forma, está sendo violentado de alguma forma, né? Através do bullying, do cyberbullying. Então, é um desafio muito grande, não só para nós enquanto mantenedora, mas para toda a RAI, a rede de apoio à escola, a comunidade, os pais, os professores, a gestão da escola. Trabalhar isso. E a gente acredita, né, Ângela e gurias, que a melhor forma de trabalhar isso é a prevenção, né? É trabalhar os relacionamentos saudáveis, que foram tão fragilizados com a pandemia, como tu trouxe, né? Então, a gente está resgatando ainda esses estragos da pandemia, de tanto tempo de isolamento agora, através do investimento no vínculo com a escola, no protagonismo estudantil e nas relações. Sim, porque ficou um buraco não só de relações sociais, mas do desempenho escolar também desses jovens. Sim, comprovado, né? Completamente é comprovado, né, cientificamente, que se tu não se sente acolhido, se tu não se sente seguro, pertencente àquele grupo, tu não aprende. A criança ou o adolescente, ele não aprende. Então, antes de pensar no resgate do conteúdo,
a gente precisa pensar no resgate do vínculo, para que aí sim se oportunize um aprendizado significativo. E um ponto que eu acho bem importante a gente até mencionar aqui, né? Aqui, a questão das redes sociais, a questão dos grupos de WhatsApp, enfim, e as próprias redes sociais, a gente fala, antigamente não tinha. O bullying sempre existiu, a gente não pode ser hipócrita de dizer que não fez ou que não, né, daqui a pouco não sofreu. A gente tem as nossas marcas, né, e a gente vai lidando com elas, né, a abençoada psicologia, né, que nos ajuda, enfim, né. Mas o que a gente percebe é que ocorre, principalmente no cyberbullying, né, agora com essa conceituação, com essa tipificação, é algo que não termina, porque tem o grupinho, tem a figurinha do WhatsApp, a gente fez ali nas escolas, né, o projeto Na OAB nas escolas, e a gente sempre faz um alinhamento antes com a parte pedagógica, e as professoras comentam absurdos, assim, com relação a fotos, a áudios, a postagens, e muitas vezes o próprio adolescente está ali no seu perfil colocando alguma coisa, e aí os colegas já pegam e fazem, e eles ficam até numa situação que não conseguem, ficam presos, né, naquela situação, e hoje é muito pior, porque não é só na escola, né, é 24 horas, e isso acaba gerando um dano, né, e eu acho que, Ângela, tu pode falar um pouquinho para nós sobre essa questão do dano, sobre as consequências disso, porque a gente está aqui sob o ponto de vista jurídico, depois até a gente vai falar um pouquinho qual que é a orientação, porque é importante a gente, como instituição, mencionar a orientação nos casos, né, em que não se chegar num consenso na escola, mas é muito importante a gente ter esse olhar justamente para a prevenção, que é como vocês falaram, talvez a solução ou esse olhar um pouquinho, né? Porque depois que acontece, acaba sendo mais complicado. Depois até a gente vai comentar, né, Marina, das decisões. Também, para alguns pais fica difícil manter a linha do o que é controlar o meu filho, o que é monitorar. Porque são crianças com acesso ilimitado à internet. Então, até que ponto um pai pode ir, não pode? Também é uma questão a ser ponderada de maneira muito difícil para os pais. Então, Ângela, se tu puder trabalhar essa questão pra gente. Claro. Eu acho que é muito importante que a gente possa trabalhar a ideia da educação digital. E isso a gente está falando de adolescentes agora, mas a gente tem que pensar nas crianças. E, óbvio, quem tem filho adolescente vai dizer, bom, Ângela, eu não posso voltar no tempo, né? Tá bem. Mas a gente não pode deixar de pensar que a gente tem que falar com as crianças e os adolescentes sobre o que é o cyberbullying, sobre o que é a noção de privacidade digital. Porque eles postam coisas que eles não têm ideia da permanência daquilo, né? Porque na adolescência tudo é muito intenso e muito rápido. Eles não têm ideia de que aquilo vai permanecer. E acho que isso, junto com o que vocês vinham falando, um gancho importante, que o cyberbullying ele nos atrapalha um pouco mais do que o bullying, no sentido de que eu não tenho como me isolar daquilo, eu não tenho como fazer aquilo parar, porque no bullying eu não vou mais para a escola, ou eu espero os meus colegas entrarem na sala e depois eu vou, né, ir para a escola, enfim, eu tenho alguns desvios que não resolvem, mas que protegem de alguma forma. E no cyberbullying eu não tenho como frear isso. Então, é uma constante de tempo, na linha do tempo da gente pensar o quanto isso se estende e também do 24 horas, assim, de não ter um minuto de sossego em relação a isto. E isso é muito prejudicial, né? Então, a gente tem que estar atento. O que esse adolescente está fazendo no celular, né? Claro que eles não vão nos deixar ter as senhas de acesso, né? Embora se fale, é importante compartilhar a senha. Se sabe que mesmo que seja amigo do pai e da mãe, né, na rede social, vai ter lá os melhores amigos, vão ter coisas que vão postar e que vão fugir ao controle. Mas ter uma noção, assim, quem são esses amigos que o meu filho tem no ambiente virtual? Ou como uma vez se tinha, né? Quem é que está na rua brincando com meu filho? Com quem que ele está saindo? A gente precisa ter essa ideia, tá? Quem é esse monte de pessoas que você acompanha e que acompanha você? Porque é dali que está vindo os modelos de identificação que essas crianças e adolescentes estão recebendo. Então, desde muito novo, conseguir entender por que você não pode postar isso, por que pode postar aquilo, o que pode acontecer se você postar isso ou postar aquilo, né? E criando uma consciência crítica dentro dessas crianças e adolescentes para que eles entendam a noção de privacidade e de proteção. E nisso a pandemia também nos trouxe uma realidade que tudo foi vivido muito mais no virtual, pelo menos por alguns meses iniciais.
e onde também se perdeu essa noção, né? Pela falta do contato, pela falta do que eles fazem escondido, vamos dizer assim, porque o adolescente precisa ter os seus lugares, né? A adolescência é isso, é eu me separar dos meus pais, eu poder ter um espaço meu, psíquico, né? E também físico, mas isto ficou muito, muito misturado ali, né? Então, tudo virou uma coisa que aparecia para todo mundo. E a gente precisa que eles entendam também que eles vão ter que ter espaços que é de um com o outro, né? Que é com aquele grupo, mas que não pode ser socializado no todo, porque eles não vão querer que todo mundo tenha acesso a isso pelo resto da vida deles, porque a gente não pega de volta, né? O que foi para a internet não tem retorno, Por mais né? que tu apague, alguém tirou um print, alguém salvou. Exatamente. É complicado. É muito cruel, assim, porque é algo que completamente escapou da mão, né? Eu acredito que antes o bullying era mais fácil, entre aspas, responsabilizar a escola, porque era no ambiente escolar. Hoje em dia, ele se dá no ambiente social escolar, mas não fica na escola. Então, Ângela, Nicole, qual que é a maior dificuldade que as escolas têm com os pais, indo em frente a tudo isso que a Ângela trouxe para nós? Eu acho que a maior dificuldade que a sociedade tem, né, a escola e a sociedade tem com os pais é que nós, pais, né, eu falo da minha geração, da nossa geração, né, gurias, não somos nativos digitais, né? Nós somos do tempo em que se trocava carta, ainda, né, em que o celular era algo assim não tão acessível, né? E agora os nossos filhos e os nossos estudantes, eles são nativos digitais, né? Desde muito cedo eles têm acesso a muitas telas, redes sociais, enfim. Então é muito desafiador para a escola educar os pais, até porque é também papel da escola auxiliar os pais nessa organização familiar. Claro, a gente não vai mudar a estrutura familiar da criança e do adolescente, mas o que a gente tem, e aí eu falo pela rede pública, né? Muitas vezes são crianças e adolescentes que passam sozinhos muito tempo em casa, porque o pai e a mãe precisam trabalhar. E a forma desse pai e dessa mãe entender que, bom, acho que ele vai estar seguro se eu der um celular, se eu der acesso a muita tecnologia, porque ele vai estar ali parado dentro do quarto, ele não vai estar na rua, ele não vai estar exposto a outros perigos da rua, né? E aí os pais não têm a dimensão, em alguns momentos, do perigo que é também essa exposição sem controle a redes sociais, a telas, a mídias sociais, desde a telas pela questão da formação do cérebro, né, do desenvolvimento, que a gente percebe já, dificuldades de aprendizagem associadas ao uso excessivo de telas, e aí a gente fala lá desde a televisão, né, até a questão do vício no celular. Né? Então, para a gente, o apoio da OAB e de outros parceiros que temos e buscamos, né, tem sido crucial, porque mesmo a gente fazendo uma intervenção pontual, é alguém de fora vindo conversar com eles sobre algo que, bom, gente, a gente está aqui falando sobre o preventivo, mas também sobre a judicialização disso, sobre a implicação, né, dos atos, desde um ato infracional, porque hoje um adolescente de 12 anos comete um ato infracional, né, até, bom, lá na frente, o que isso vai implicar na tua vida adulta, né? Então, além dos movimentos de escola pedagógicos, que é reuniões de pais, né? Aí vem respondendo a tua pergunta, né? Que eu fiz toda uma volta. Mas, enfim, reuniões de pais, a SMED levando momentos de reflexão através de lives, através de idas para essas reuniões de pais, para mobilizar esses pais quanto ao cuidado, ao limite, ao controle dos seus filhos. Aí vem os parceiros externos também, que são vocês, para né? reforçar tudo isso, que reforçam isso tudo para que a gente entenda, porque a gente percebe que muitas famílias não têm a consciência, a noção de que, de fato, esse estudante quietinho, esse filho quietinho no quarto, ele não significa que é uma criança ou um adolescente saudável, que tá tudo ok. Ele é quietinho, é comportado. Não, gente, isso não significa nada, né? Pelo contrário, muitas vezes ele tá ali em sofrimento e não consegue largar isso. E aí vem a questão do cyberbullying, da dimensão, né? O bullying, ele às vezes cessa ali naquele ambiente. O cyberbullying, ele toma uma dimensão imensurável, né? E que pode ficar por meses, até por anos, aquela criança, aquele adolescente taxado, né? Rotulado, por conta de uma situação que foi filmada, que foi gravada na escola, ou enfim, que foi julgada por outros estudantes. Eu acho que eles têm aquele pensamento que quando sair da escola, a vida vai ser outra, vai mudar, isso não vai se perpetuar, né?
Eles não têm ainda, eles estão em construção até, né, da questão de valores, Sim. né, caráter, então eles não têm muito a dimensão, e eles têm muito o não dá nada, né, isso aí não vai dar nada, tá tudo certo, né, então a gente tem que batalhar muito para trabalhar no dia a dia da escola e também com ações, projetos dentro da escola e intervenções externas que mudem essa cultura e esse pensamento do não vai dar nada. Eu acredito que agora com a lei vão começar a ter casos, inclusive agora em fevereiro nós tivemos uma condenação na comarca de Santa Maria, onde a família do ofensor foi condenada a pagar R$13 mil para uma menina de 10 anos, 8 ficou para a criança e 5 foi para os pais, por uma figurinha no WhatsApp. E um ponto importante também, que eu achei muito interessante nesse caso, a escola configurava no polo da demanda e ela foi excluída porque conseguiram identificar que ela tinha as medidas de proteção, de combate, ela lidou com a situação como deveria e as escolas têm a sua limitação. Como conseguiram comprovar isso, a escola não foi responsabilizada, somente a família do ofensor. E pensando não só no dano jurídico, né? Porque, claro, vocês vão olhar por esse enfoque. Mas se a gente puder pensar nesse trio que está envolvido, né? No bullying ou no cyberbullying, porque a gente vai ter ali uma vítima, que é com quem a gente mais olha, mais se preocupa, né? Mas nós temos também um agressor e nós temos também as testemunhas. Então, que a gente possa estar situando essas crianças e adolescentes quando meu amigo faz uma brincadeirinha e eu dou risada e eu dou corda para isso estar acontecendo, eu também estou participando de alguma forma, né? E acho que trazer para eles essa noção que daqui a pouco posso ser eu que vou estar ali, né? Porque hoje meu amiguinho é meu amiguinho, amanhã eu já não sei o que vai acontecer. Do quanto que eles também estão junto, porque dentro dessa ideia do não dá nada, a ideia não fui eu, foi o fulano, ou eu só encaminhei. Então, que eles possam também ser instruídos pela família, pela escola, pela sociedade como um todo, de que a hora que a gente vê a coisa acontecendo e a gente também não toma providência nenhuma em relação a isso, eu estou participando, eu estou fazendo junto, né? Que é nas pequenas coisas e nas grandes também. E acho que isso é uma consciência que o adolescente não tem, que precisa, né, de um agente externo para estar passando isso para ele, para estar trazendo esta noção, porque é como a ideia de que as coisas vão acabar muito rápido, ou quando está sofrendo bullying, a ideia de que aquilo não tem fim. Acho que esse é um dos grandes papéis da escola, da rede de apoio, que é mostrar que a gente vai encontrar uma saída. Seja dentro da escola, seja buscando um profissional para estar acompanhando essa criança, esse adolescente, porque assim como eles não têm a noção da permanência do tempo, eles também não têm a noção de que o sofrimento um dia acaba. E é isso que leva, nos casos mais graves, a questão de automutilação, a questão de suicídio, né? Que é esse impossível de sair daquilo e, a única saída que eu acho é pela dor física ou pela própria cessação da vida, né? Então, conseguir trazer essa ideia do todo, da responsabilidade, é que é muito importante. E acho que é um grande desafio a gente acessar eles nesse aspecto, porque eles são refratários a isso em muitos momentos, né? Nas apresentações, enfim, nas palestras da OB nas escolas, né? No projeto que a gente está fazendo, enfim. Eu me recordo que nas apresentações a gente está ali conversando e é aquele titi, né? Eles estão ali conversando, não estão muito interessados. Mas na hora que a gente para e fala assim, olha só, pessoal, vou depois ali falar do boletim de ocorrência, enfim, mas na hora que a gente menciona indenização, pecúnia, que entra, né, boletim de ocorrência, pais têm que pagar, vai ter advogado, vai ter delegacia, que daí, enfim, né, se entra uma coisa assim, nesse sentido que os olhos, eles chegam a regalar, assim, porque realmente, peraí, o administrador do grupo do WhatsApp tá ali, é responsável. Aí eles já, peraí, só um pouquinho. É impressionante, assim, porque muda, fica aquele silêncio e existe uma atenção, uma escuta ativa, que às vezes, mas não dá nada. E é muito importante essas decisões
decisões judiciais, esse movimento, e principalmente agora no início do ano, que o cyberbullying, enfim, né, foi alçado, né, tipificado como crime, porque isso não vai acontecer de um dia para o outro, não vai ser algo que simplesmente vai modificar. É uma cultura, a gente precisa mudar a cultura e passa pela prevenção, mas é muito importante que tanto a sociedade, pais e escola tratem isso com a devida atenção necessária e ocorra até uma forma de até assustar, né? Porque a gente sabe que os adolescentes têm aquela coisa de não dá nada, é balela, não leva muito a sério, para que realmente se dê atenção. E quando pega no bolso, porque não é só a indenização, os pais vão ter que contratar um advogado, vão se incomodar com um processo, porque tem toda a função, né? Um processo não é simples, não é algo que tem toda a questão de provas, né? Isso chegando ao ponto fora a questão, né, criminal, enfim, tem toda aquela questão, é menor, tudo bem, é diferente, mas não é tão diferente assim, é uma incomodação. Então, é algo que precisa isso? Será que precisa chegar a este ponto? Então, é bem importante essa conscientização, ainda que seja pelo método de assustar, digamos assim, porque hoje a legislação está funcionando dessa forma. E já puxando um gancho, né? A gente fala muito em mediação com a escola, né? A gente sempre orienta nesse sentido. Mas nós, como instituição, a gente tem aqui um dever muito importante também de orientação. Então, já deixando claro que em casos de bullying, cyberbullying, a orientação que a gente passa é sempre que o menor, enfim, ele possa conversar com os pais num primeiro momento e que os pais tentem fazer esse contato com a escola, né, para tentar resolver isso da melhor forma. E não tendo êxito nisso, a nossa orientação é que se busque formalizar o boletim de ocorrência, buscar um apoio jurídico para ter todo esse registro e o apoio necessário, preservar essas provas de um jeito correto, porque hoje em dia a gente precisa preservar com a validade jurídica, seja por ata notarial ou alguma plataforma, por meio de blockchain, para que fique a prova registrada da forma correta, para que todas essas provas, né, que normalmente são digitais, elas possam estar corretas e seja dado aí com o apoio jurídico devido andamento na esfera criminal ou na esfera civil, buscando indenização. Então, voltando ao nosso bate-papo. Eu acredito também que o maior desafio, a maior plataforma que gera o cyberbullying seria o WhatsApp, que eles criam grupos e figurinhas, e que a Mônica comentou do administrador do grupo. Mas eu não falei nada, eu fiquei omisso, você vai ser responsabilizado. Eu não falei nada, eu curti a figurinha, você vai ser responsabilizado. Então, acho que quando a gente chega na escola, carregando o nome da OAB, eles já ficam, não é a escola de maneira repetitiva, batendo na mesma tecla. São pessoas diferentes falando da mesma temática, com outra linguagem e dando uma apertada. Falando, trazendo caso, mexendo no bolso, porque daí também vai envolver os pais. Vai acontecer ali um constrangimento dos pais, não só da vítima, mas também do ofensor. Então, eu acho que a gente tem visto que essa é a maneira mais, na prática, mais eficiente de alertar essas crianças. A materialização Desculpa, tu ia falar. A materialização dá para eles uma noção de que aquilo realmente acontece, da dimensão, né? Das consequências, que eles não conseguem ver a consequência. Sim, que aquilo tem uma importância, uma relevância. Né? Essa é uma estratégia, muitas vezes oportuna, né? É claro que aí eu vou falar como professora, né, pedagoga e entusiasta e otimista e às vezes até utópica, sim, porque se a gente não tiver utopia na nossa profissão, né, um pouquinho de... Sim. A gente não continua. Então, a nossa primeira estratégia não é essa, né, gente? A gente acredita muito que, sim, a responsabilização, aquele aperto, como tu disse, né, eles são importantes. Mas o nosso primeiro movimento é sempre lá no fortalecimento do vínculo, no tentar fazer a criança adotar um pouquinho mais de empatia em diversas situações do cotidiano da escola, né? E buscando bom, então tá, não dá nada, né? Mas e como tu quer ser lembrado por esses colegas da tua turma? Daqui a 3 anos, eles estão lá no 6º, 7º, daqui a 3 ou 4 anos, cada um de vocês vai ir para uma escola diferente, vocês não vão mais se ver, e aí vocês vão se encontrar daqui a 10 ou 15 anos, num evento da comunidade. Como tu quer que os teus colegas te olhem?
e digam, olha, aquele lá foi meu colega, que legal, que gente boa, que bacana. Ou então, poxa, era, né, cometia violência, bullying, não era bacana, não era agradável. Então, a gente tenta ir pelo vínculo de, vamos pensar, quando a gente não gosta de uma pessoa, a gente pensa coisas boas a respeito dela? Não. Então, vamos tentar ser melhor para que as pessoas também olhem pra gente e pensem, poxa, que legal, né? Então, a gente tenta ir por aí. Muitas vezes não dá, né? Alguns impacta, certamente. Acho que a maioria, tá? A maioria se impacta com essa questão do vínculo, porque eles têm, e isso é da adolescência, né, Ângela? A necessidade do pertencimento, né? De um grupo. Então, para eles, o que comete sempre o bullying, o que é agressor sempre, geralmente ele tem problemas com o pertencimento. Aliás, ele só consegue pertencer quando ele faz essa brincadeira desagradável, em cima né? do outro. E aí ele se sente pertencente através da agressão, né? Verbal. Mas o nosso maior intuito é fortalecer esses vínculos, esse pertencimento, esse protagonismo das vidas deles, né? Para diminuir essas situações de bullying e cyberbullying. Porque quando a gente vai para a escola, e infelizmente, e é com muita dor, a gente tem que orientar uma equipe diretiva ou pais a fazer um boletim de ocorrência porque a situação chegou no extremo, isso nos dói, porque o boletim de ocorrência em si, ele é importante, né, pela questão depois legal, mas ele não resolve o nosso problema lá na escola, né? Às vezes ele só piora porque aí vira um problema de família com família, e aí a diretora foi quem chamou a guarda e foi para a polícia civil, então a diretora também já está implicando com a minha família. Então, a gente procura fugir disso. E por isso, mais uma vez, essas palestras que vocês fazem são tão importantes para que a gente consiga fazer o menor número de boletins de ocorrência, né? Que muitas vezes não dão em nada, né? E não é porque a família não representa, porque... o problema não cessa. Não cessa, exato. E dentro desse olhar que tu propõe, né, Nicole, eu acho que é muito interessante conseguir realmente sensibilizar eles, porque isso também faz enxergar por que eu estou fazendo bullying, né? Porque tem alguma coisa que não está bem ali. Se tivesse bem, eu não estaria fazendo. Então, tem um sofrimento que precisa ser visto por essa família, precisa ser visto pela escola, né? Às vezes é difícil a escola se sensibilizar no sentido, assim, de... Bom, essa pessoa, na hora que ela está fazendo, a gente tende a olhar mais para quem está sofrendo, para quem está recebendo, do que para quem está fazendo. Mas ela está expressando essa agressão de alguma forma, ela está dizendo, eu não estou legal, eu não estou bem, eu preciso de um olhar e de uma ajuda. Quando esse olhar vem só como punição, de novo eu recebo outra agressão. Então, ali na minha caixinha de agressividade que já não está numa boa, eu vou colocar mais ainda. Ao contrário, se eu puder receber um apoio, se eu puder receber uma saída de o que eu vou fazer com isso que eu estou sentindo, que não seja despejar em cima do outro de uma maneira hostil, quem sabe a gente cria uma alternativa, a gente cria uma vida diferente para esta pessoa que está ali, né? Esse destino dessa pessoa pode ser outro a partir desse olhar que ela recebe. O objetivo do nosso bate-papo é justamente a gente trazer essas realidades, porque nós aqui, né, do ponto de vista jurídico, a gente se atualiza com relação à legislação, a gente tem essas questões dos ambientes digitais, a gente tem essa preocupação com a educação digital, como tu falaste, Ângela, da questão da privacidade, que também é algo que a gente se preocupa muito com crianças, adolescentes e até mesmo adultos, né, porque a gente vê que as pessoas também não se preocupam muito com os dados pessoais, e justamente essa questão do ponto de vista de vocês, do ponto de vista, então, né, educacional, psicológico, porque hoje a sociedade como um todo, a gente não consegue mais olhar sobre uma área só. Isoladamente, né? É tudo em conjunto, e é tudo muito amplo ao mesmo tempo. E o direito, normalmente as leis, elas sempre estão atrasadas. Isso é no Brasil, principalmente. Sempre, né, hoje até só, né, para não sair muito do tema, a gente vê a inteligência artificial, já está aí, a gente ainda não conseguiu, está ali, né, estamos ainda remando com esse assunto. Mas eu gostaria, assim, de pedir para vocês, né, para que vocês consigam, cada um pouquinho, para a gente poder ir finalizando o nosso bate-papo aqui, considerando isso que vocês falaram, que eu acho que as duas, assim, na mesma linha, falam muito sobre conscientização, sobre cultura, sobre prevenção, né, em formas diferentes, mas vocês falam muito disso, que a punição ficaria
quase que como última, e acho que a própria lei também não tem esse objetivo, porque na prática não resolve, como tu falaste. A ideia é fazer o boletim de ocorrência para buscar os direitos, mas sempre a gente também, né, como instituição, a gente orienta a tentar buscar essa mediação, porque não vai resolver, vai lá, vai fazer o boletim de ocorrência. Mas o que vocês diriam pra gente, assim, como profissionais, pela experiência que vocês têm? Porque nós temos aqui ouvintes, pais, mães, nós temos, né, professores. Esse podcast, com certeza, teremos muitos ouvintes. Qual o recado que vocês dariam? O que vocês diriam? Nicole primeiro, depois Ângela. O que vocês, né, qual o recado que vocês gostariam de passar para a comunidade, de um modo geral, sobre essa temática tão importante? Bom, o primeiro recado para a comunidade que eu daria é que escola e família precisam andar juntos. A gente percebe que muitas vezes existem algumas disputas, existem alguns atravessamentos aí que parece que nós não estamos juntos, né? Que a escola não está junto com a família, mas está. E para isso a gente, enquanto rede, tem feito uma série de movimentos, né? Através de formações, conscientização, conversas, né? Então, estas famílias precisam estar próximas da escola, precisam estar dentro da escola, lá na festa junina, no movimento que a escola está fazendo para aproximar a comunidade, porque aí se cria um vínculo. Não adianta a gente criar um vínculo com os estudantes, professores com estudantes, que é muito bacana, sim, é muito legal, e as famílias virem, não virem na mesma linha, né? Então, o que eu diria é que sim, é um desafio. Sim, o celular, muitas vezes, ele serve para que a mãe consiga lavar uma roupa em casa, para que a mãe consiga fazer algumas coisas que estão pendentes, e tudo bem, né? Ele não é de todo mal, senão ninguém teria, né? Quem não tem um celular hoje? Todo mundo tem. Mas se a gente conseguir, enquanto escola, comunidade, família, limitar o uso, conscientizar os nossos estudantes da importância de limitar o uso e priorizar os momentos em família, em comunidade. Então, assim, em casa, quando você está com seu filho, ao invés de ficar no celular, sentado no sofá, enquanto ele está no celular dele, propõe uma atividade de família, propõe um parque, propõe uma saída, um andar de bicicleta, um assistir, ouvir uma coisa antiga cozinhar do seu, junto, alguma coisa assim. do tempo em que você era criança, né? Cozinhar junto, exato. Isso já vai mudar um pouquinho a cultura em casa. E aí a escola está nessa mesma linha. Isso a gente tem como garantia através de observar as gestões da escola, da preocupação das gestões da escola, de todas as nossas escolas, né? Com essa questão de cidadania digital mesmo, né? Postura nas redes sociais. Então, a gente tem muitas mudanças acontecendo, inclusive na lei, né? Para que a gente possa andar junto, caminhar junto. Seguindo nessa mesma linha da Nicole, acho que a dica é essa, né? Mais olho no olho, menos tela, porque com isso os pais vão estar atentos para saber o comportamento do meu filho está diferente. Quando ele recebe notificação no telefone, ele está agindo estranho, diferente do que ele sempre agiu, né? Teve alteração ali de sono, de humor, tá muito irritado. A Ângela, todo adolescente é irritado, tá bem, mas às vezes a coisa perde um pouco mais. Né? Passa um pouquinho. Então, estejam atentos, olhem o que está acontecendo e, principalmente, mostrem que eles têm um espaço de amparo, porque muitas vezes eles não vão contar que estão sofrendo bullying ou cyberbullying por medo de ser punido, por ter vergonha do que está acontecendo, né? Por ser culpabilizado. Ah, mas você fez isso, então por isso que o seu colega fez aquilo, né? Mostrem para eles que vocês vão achar uma saída junto com eles. Acho que este é o principal ponto, assim, que eles tenham apoio para entender que sim, vai ter uma saída, vai a vida continuar depois daquilo, e aquilo pode ser ressignificado. E isso a gente só vai conseguir se a gente estiver olhando para eles. Se tiver todo mundo no telefone, não vai acontecer. Então, acho que é isso, pessoal. A gente conseguiu pegar o gancho de toda a temática do cyberbullying. Agradecemos a presença de vocês. Conseguimos estabelecer o roteiro.
Isso mesmo, agradecemos. Acho que todo mundo com certeza saiu daqui hoje com mais informações, acho que com mais do que simplesmente a lei ou mais do que simplesmente as questões. A gente conseguiu fazer um compilado, um bate-papo bem interessante sobre essas inovações legislativas e acho que o principal é que a gente não tem uma resposta pronta. É algo que a gente vai precisar falar muito e que a gente fale. Então, que a gente fale aqui do nosso lado, digamos assim, da mesa, vocês do lado da mesa de vocês, para que esse acolhimento, como tu falaste, Ângela, ele seja... E essa conexão, né, da família e da escola, como tu falaste, Nicole, que seja algo que a gente canse de falar disso para não precisar falar mais. Eu sempre gosto de usar o exemplo da lei do cinto de segurança, que muito se falou, o pessoal não usava, até que chegou um ponto que hoje as pessoas dizem, não se usa, o pessoal não usava o cinto de segurança, como assim? Tanto se falou, foram feitas muitas campanhas com coisas chocantes e dramáticas, né? Até que as pessoas entenderam que tinham que usar cinto de segurança. No passado não se usava, vocês lembram disso, né? Dos carros antigos, nós andávamos atrás. Então, se precisar falar muitas vezes, se precisar ir muitas vezes e falar, que façamos isso, né? Todos nós, independente do local, do espaço que a gente ocupe, que a gente faça isso, para que a gente não precise mais perder as pessoas, perder as crianças, os adolescentes, como tem acontecido, e acaba não sendo muito divulgado em função, né, dos números, a gente sabe o motivo pelo qual não é divulgado, mas que não se chegue nesse exagero, digamos, né, de tantas histórias tristes que a gente consiga efetivamente mudar isso. Então, agradecemos mais uma vez a presença de vocês, essas palavras ótimas que foram proferidas hoje, que todo mundo com certeza saiu daqui com muita informação. Obrigada a todos pela presença. O podcast Questão de Ordem está disponível toda quinta-feira nas redes sociais da OAB Caxias, no Spotify, YouTube e Instagram. Agradecemos mais uma vez ao nosso patrocinador, a R Master Sul Assessoria Documental. Até mais!